O Evangelho de Cristo e a política. Tomando por exemplo o comportamento de Jesus Cristo e dos apóstolos, faço as minhas considerações com relação ao Evangelho de Cristo e a política. Contextualizando o cenário político no tempo de Cristo e dos apóstolos, eu aprendo que o Império Romano tinha subjugado Israel no período 63 antes de Cristo até aproximadamente o quarto século depois de Cristo. Nesse período, o governo romano era quem mandava, comandava o território de Israel. Israel pagava impostos muito altos ao governo romano. Nessas cobranças também existia o abuso da parte dos publicanos, que eram os cobradores de impostos. Os governantes não tinham temor de Deus. Era um império cruel que eliminava tudo e todos que oferecia algum tipo de risco ao poder do governo. E eles não se importavam com crianças, idosos ou mulheres. Era um governo corrupto que comprava as pessoas a fim de alcançar os seus objetivos. Moralmente, eram depravados. Um detalhe sobre Herodes, rei da Judéia nos tempos de Jesus Cristo, ele governou de forma bastante ambígua, dizendo ser seguidor das tradições religiosas judaicas e ao mesmo tempo que defendia os interesses de Roma. Foi nesse cenário que surge e nasce Jesus Cristo. É nesse governo que nasce Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus, já adulto e exercendo o seu ministério de evangelismo, de pregação, de cura, de milagres, falando do reino de Deus, certa vez perguntaram para Jesus se ele pagava os impostos, ou se era correto pagar os impostos a esse governo ao qual mencionei algumas características. E Jesus pegou uma moeda e disse: está vendo o rosto esculpido nessa moeda? Então, dá a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nisso, Jesus estava dizendo o que posteriormente os apóstolos afirmaram através das cartas às comunidades de fé. Esteja todo homem sujeito às autoridades governamentais. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então, Jesus pagava o imposto. Note algo interessante. Jesus é o rei dos judeus. Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas em sua primeira vinda, ele não criou nenhum grupo de resistência e nenhum grupo de oposição ao governo romano. Quando foi levado preso, para você ter ideia, um dos seus discípulos tentou resistir à prisão de Jesus,
que o levaria à crucificação, um dos seus discípulos tentou resistir, cortando a orelha de um dos soldados. E Jesus duramente repreendeu aquele seu discípulo por aquela ação que ele tinha feito. Jesus o repreendeu. Jesus, ele submeteu aquele governo, aquelas autoridades governamentais e se submeteu até a morte de cruz. Cristo não tomou partido nem mesmo em questões legais de divisão de bens, pois um dia chegou até Jesus 2 irmãos dizendo: Jesus, reparta entre nós a herança de meu pai. E Jesus ainda respondeu: olha, quem foi que me colocou como juiz entre vocês dois? Se resolvam vocês. Cristo, na sua primeira vinda, né? Ele não veio estabelecer o seu reino físico, como esperado pelos judeus, de assumir o seu posto de rei e governar sobre as nações. Isso um dia vai acontecer, sim, mas apenas na sua segunda vinda, onde será instalado o milênio. Pois bem, isso é um assunto para outra ocasião. E por Cristo não ter vindo estabelecer um reino físico, foi essa uma das razões que os judeus não aceitavam ele como sendo o Filho de Deus, o descendente de Davi, herdeiro do trono. Não o aceitaram como o Messias, o Cristo, porque eles pensavam que Cristo viria, naquela ocasião, como Davi foi, na semelhança de Davi, o rei Davi. Nessa primeira vinda, Jesus Cristo, ele veio fazer a sua obra de redenção na humanidade, reconciliando o homem com Deus. Porque todos nós somos inimigos de Deus, naturalmente, por causa da nossa natureza do pecado, estamos longe, distantes de Deus. Então Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus, assim nos reconciliando com Deus, possibilitando a todo homem que crê nele seja salvo, tenha a vida eterna. Por isso, a sua vinda e a sua vida nessa terra foi passageira. Cristo viveu aproximadamente 33 anos, nos deixando o exemplo de que somos peregrinos, estrangeiros, forasteiros na terra. E de que a nossa pátria, a verdadeira pátria, é a celestial. Note uma coisa, com relação aos governos da terra. Jesus foi tentado pelo diabo, que mostrou a ele todos os governos da terra e ofereceu a Jesus Cristo em troca de adoração. Jesus respondeu negativamente ao diabo, rejeitando a proposta do poder e da glória dos reinos deste mundo. Porque, assim como foi a mensagem de João Batista e a mensagem do próprio Cristo, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Jesus não veio trazer o governo e o reino sobre o mundo, mas ele veio trazer o reino de Deus. Por isso, eu não acredito na afirmação
de grande parte dos movimentos evangélicos atuais, de que essa nação será do Senhor. Eu não acredito na existência de uma nação evangélica ou de uma nação cristã. Eu não acredito que esse seja o propósito de Cristo. Não acredito naquele texto ao qual faz referência a Israel, de que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, que é uma palavra destinada a Israel. Mas acredito nas palavras de Jesus Cristo quando disse, em Mateus 28, versículo 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ou entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mando. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Olha só, Jesus não proferiu dizendo que as nações seriam do Senhor, mas ele disse, ide entre as nações, ou em todas as nações, e façam discípulos. Ensine essas pessoas a guardar as palavras que eu vos ensinei, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide às nações e entre elas façam discípulos, pessoas que sigam as minhas palavras, os meus ensinamentos e vivam entre essas nações como meus discípulos. Assim, afirmando o que futuramente os apóstolos declararam também, dizendo que nós somos peregrinos, forasteiros nesta terra. Ou seja, embora eu tenha nascido no Brasil, na região de São Paulo, a minha pátria verdadeira é a celestial. Aqui eu sou peregrino, aqui eu sou estrangeiro, aqui eu sou discípulo de Jesus Cristo. Porque a minha pátria verdadeira é a celestial. Para você ter ideia quanto à nossa vida nesta terra, a Bíblia compara como sendo um orvalho que vem de manhã sobre a grama, vem o sol, aquece, vira vapor. É muito rápida, é muito passageira. Os apóstolos assim seguiram a orientação e os ensinamentos de Jesus Cristo. Os apóstolos entendiam a diferença das palavras que eram direcionadas a Israel como nação escolhida, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e a diferença das palavras que eram destinadas ao corpo de Cristo, que é a sua igreja na terra. No Antigo Testamento, para Israel, Deus disse, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual Deus escolheu para a sua herança. Pois no Antigo Testamento, para Deus abençoar Israel, era necessário que toda a nação obedecesse às leis de Moisés. No Novo Testamento, para o corpo de Cristo, foi o que nós lemos em Mateus. Foi-me dada autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações ou entre as nações. Porque para o corpo de Cristo não há diferenciação de nacionalidade. Não tem grego, judeu, brasileiro, colombiano.
todos são um só em Deus através de Jesus Cristo. Não temos nacionalidade, somos peregrinos, estrangeiros na terra, nossa pátria verdadeira é a pátria celestial. Segue algumas considerações finais. Eu acredito sim que Deus pode agir em uma nação para que possamos ter a liberdade de cultuá-lo. Eu acredito sim que Deus pode agir em uma nação para que possamos ter um governo justo que administre a nação para que o povo tenha uma vida digna, quieta e sossegada. Na verdade, eu temo o dia em que for afirmado que uma nação é evangélica ou cristã. O dia que os governadores da terra anunciar que a paz na terra, conforme Paulo descreveu em Tessalonicenses, então virá uma repentina destruição. Minha oração é para que aqueles que se identificam e dizem e afirmam ser cristãos e evangélicos abram os olhos e voltem-se para as Escrituras, atentando para os ensinamentos de Jesus Cristo, porque o mundo e os governos do mundo jaz no maligno. Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima.